Olá pessoal, mais um Amor em Gotas. Hoje, os benefícios do abraço, parte 2. Descobri mais algumas coisas interessantes que vale a pena a gente trocar ideia por aqui. Olha só, eu já tinha ouvido falar daquela história de que o abraço de 20 segundos é milagroso. Aí eu fui buscar mais informações a respeito e descobri muitas coisas interessantes. Porque na verdade a gente dá aquele abraço rapidinho, não é? Abraça assim e solta. Mas já existem estudos sobre o abraço de 20 segundos que você abraça e fica 20 segundos ali com a pessoa, curtindo aquele momento. Olha só que interessante, vê se você já sabia disso. Os pesquisadores descobriram que o abraço de 20 segundos tem efeito terapêutico sobre o corpo e a mente. E que a mente tem a ver com o emocional, porque a gente sabe que a nossa mente produz lá todos os sentimentos, as emoções são produzidas na nossa mente. Então, se a gente ativa a nossa mente com um abraço, os efeitos são fantásticos. Vamos lá? A razão do abraço sincero é que ele produz um hormônio chamado ocitocina, também conhecido como hormônio do amor. Olha que interessante. A ocitocina é uma proteína que foi descoberta em 1906 pelo farmacologista inglês Henry Dale. Ele que descobriu essa questão da ocitocina, que ela existe e tal. Ela é fabricada no cérebro, nos neurônios do hipotálamo, e é depositado sobre ele na glândula hipófise, onde é liberado na corrente sanguínea em diferentes situações de natureza social. Olha que interessante. Ele é liberado em algumas circunstâncias onde as pessoas estão se relacionando socialmente. Seu nome deriva do grego, de duas palavras que significam nascimento rápido, que é uma referência a uma das principais funções dele. Olha só a principal função do hormônio da ocitocina. Ele é liberado antes e durante o parto para facilitar o parto. E ele é liberado também quando o bebê começa a sugar a mama da mãe para mamar. Então é liberado também para o leite descer. Olha que interessante. Ele facilita o parto e facilita a amamentação. Ele contribui, aí descobriram, né, que ele contribui para o fortalecimento dos vínculos positivos entre as pessoas. Ele é conhecido como hormônio do amor por possuir propriedades ligadas ao prazer sexual. Olha que interessante. Ele é chamado também de hormônio do abraço, hormônio da confiança, hormônio da generosidade e da bondade e também hormônio da felicidade, porque está ligado ao vínculo afetivo mãe e filho. Todo mundo sabe que o vínculo mãe e filho é muito forte. E esse hormônio está intimamente ligado a esse vínculo. Ele é produzido quando mãe e filho estão ali afetivamente ligados, estão ali conectados afetivamente. Então esse hormônio é liberado. A ocitocina, ela reforça os laços e os desejos de continuar juntos entre os progenitores e sua prole. Tá vendo que legal? Tanto nos pais como nos filhos, os níveis de ocitocina aumentam com o trato interativo mútuo. Eu acho que falou tudo. Eu acho que eu já poderia parar a nossa live aqui agora, porque já falei tudo, né? Mas vamos continuar com alguns detalhes. Olha só, a ocitocina, ela regula os padrões do sono, ela calma e contribui para a sensação geral de bem-estar. Quando esse hormônio é liberado pelo cérebro, que o cérebro percebe que ele está numa situação social favorável, ele libera esse hormônio para que as pessoas se sintam bem, para que as pessoas fiquem tranquilas, calmas, sem estresse. Então é a razão pela qual
As pessoas com animais se recuperam mais facilmente. Você já viu que existem vários estudos que eles usam animais, cachorrinho, gatinho, cavalo, para ajudar na recuperação das pessoas, de crianças. É muito interessante. E outra coisa assim, eles viram também que pessoas casadas tendem a viver mais, porque estão mais juntas. E os grupos de apoio beneficiam imensamente as pessoas com câncer, porque há apoio mútuo nos grupos de autoajuda. Então as pessoas se sentem mais próximas, se sentem mais apoiadas, mais felizes. Olha que interessante. Então todas as doenças, elas têm a condição agravada por conta do estresse. O estresse, quem causa o estresse é o hormônio cortisol, né? Ele que provoca o estresse. E o hormônio ocitocina, ele elimina, né? Ele tira esse efeito do estresse, do hormônio cortisol. Então, uma pesquisadora chamada Mari Cruz Rodrigues del Cerro, ela fez uma pesquisa sobre a conduta parental. E ela descobriu na sua obra lá, através da sua obra É o Cérebro Afetivo, ela destaca que o afeto, especialmente nos primeiros meses de vida da criança, todas as possíveis condutas parentais, os benefícios para o futuro recém-nascido. Então, tudo que vai acontecer ali entre a relação pais e filho, enquanto a criança está crescendo, ali desde o recém-nascido, vai influenciar diretamente o futuro dessa criança. Vai influenciar assim muito. Então, por isso que o contato, aquilo que a gente precisa de fazer com os nossos filhos, vai influenciar diretamente no futuro deles. Então, essa pesquisadora, a Mary Cruz, ela acredita que o tratamento dos pais com os filhos, a forma como os pais tratam os filhos, é de grande importância para o futuro deles. Aí ela faz uma pergunta: amamos como fomos amados? Então ela reflete o que isso? Reflete que a forma como eu fui tratada com meus pais vai influenciar na forma como eu vou tratar os meus filhos. Então, por isso que eu sempre falo que quando a gente vai educar, a gente precisa primeiro se reeducar. Porque algumas coisas que a gente recebeu dos nossos pais pode não ter sido legal. Então, a gente tem que ressignificar tudo isso. Uma das questões é o afeto, né? O contato físico, o carinho, o afeto, que muitas vezes a gente não recebeu dos pais. Então, a gente tem que se refazer, se reinventar, ressignificar tudo isso e passar para os nossos filhos o contato, o afeto, né? O contato olho no olho, o abraço, o aperto de mão, o carinho, o beijo. A gente precisa ressignificar isso nas nossas vidas e passar para os nossos filhos, ensiná-los através do afeto, do contato físico. Por isso, tanto eu falo sobre o abraço. Vamos lá então aos benefícios do abraço de 20 segundos que eu pesquisei aqui. Ele vai influenciar positivamente na sua saúde física, mental e emocional. Olha que interessante. Primeiramente, o abraço ele é uma demonstração de carinho, de afeto e de pertencimento. A pessoa abraçada, ela se sente fazendo parte daquele grupo, daquela família, daquela situação ali. Então ele se sente aceito, ele se sente uma pessoa participante daquela família. É muito importante. O abraço, ele é uma forma de dizer: eu me importo com você, você é importante para mim. É uma forma de você dizer isso para a pessoa. O abraço, ele cria e fortalece vínculos de proximidade e relação entre as pessoas. Ele estreita os vínculos. Ele ajuda a relaxar. Lembra que eu contei a experiência lá ontem das meninas que foram colocadas numa sala para fazer uma prova e receberam o abraço da mãe durante essa prova e elas se sentiram melhor, mais calmas, mais relaxadas? Então, ele também promove o sentimento de segurança. A pessoa se sente mais segura. O abraço acalma medos e ansiedades. Olha que interessante. Acalma medos e ansiedades.
O abraço alivia o estresse, ele ajuda na cura, porque a gente sabe que o estresse é o provocador, provoca, né, as doenças e ele agrava as doenças. O estresse não é favorável à doença. E o abraço, ele alivia o estresse. Então, olha que interessante. O abraço ajuda a pegar no sono. Tá vendo? Ele ajuda a pegar no sono. Então, ele é um calmante natural. É de graça, né? A gente oferece ele de forma gratuita. Cada vez que a gente tem uma pessoa nos nossos braços, uma criança, o nosso animalzinho de estimação, quando a gente está dançando em dupla, e quando nós oferecemos e somos acolhidos por um ombro amigo, isso também é uma prova de que nós somos mais felizes quando nos relacionamos com carinho. Então, por que a gente se sente bem quando a gente está com o nosso animalzinho de estimação, abraçando? Que a gente se sente bem quando a gente está dançando com uma pessoa, coladinho ali? Quando a gente abraça o nosso filho? Por que a gente se sente bem? Por causa disso, porque o abraço, ele faz a produção da ocitocina, que é o hormônio, né, da calma. E ele produz isso. Então, ele incentiva a produção da ocitocina. E a ocitocina causa uma série de reações benéficas ao nosso organismo. Mas assim, é claro, gente, que a gente tem que ser muito cauteloso, né, em avaliar tudo isso, porque não é só o abraço que vai contribuir para essa relação afetiva aí com os nossos filhos. É claro que é uma série de outras situações, outras atitudes positivas, proativas que a gente precisa ter com os filhos, mas o abraço com certeza é uma muito importante, é uma atitude muito importante que a gente precisa ter com os nossos filhos. Não há dúvida, né, de que esse hormônio, a ocitocina, ele é um hormônio que contribui para tudo isso, né? Ele estabelece os vínculos realmente entre as pessoas. Mas a gente não pode simplificar, não é só ele que existe lá no nosso cérebro, não é só ele que o nosso organismo produz. É um conjunto de vários fatores, de vários hormônios que vão funcionar lá no nosso cérebro, no nosso organismo, que estão em interação o tempo inteiro. Então é claro que não é só a ocitocina que vai contribuir para isso, mas ele vai contribuir sim. Não podemos assim simplificar demais essa história, né? Porque existem vários hormônios e neurotransmissores que estão ali trabalhando o tempo todo e eles interagem de uma forma complexa, né? Para gerar os sentimentos e os comportamentos que a gente tem, que a gente desenvolve, né? Então são muitos os fatores que influenciam essas interações e os vínculos sociais entre nós os humanos, mas a gente não pode simplificar num único hormônio. Concordo? Mas é certo que o abraço sincero contribui favoravelmente para estabelecer e fortificar os vínculos afetivos. Com certeza, o abraço ele vai contribuir. Então, gente, na prática, o primeiro passo é silenciar o WhatsApp, é pausar o devaneio mental, se concentrar na pessoa que está na sua frente, do seu lado, dar atenção para ela, conversar, olhar nos olhos, ouvir bastante o que essa pessoa tem a te dizer, conversar e dar um abraço. De 20 segundos, pelo menos. Aí sim a gente vai estar conectado, vai estar reforçando os nossos vínculos afetivos com aquelas pessoas que a gente mais ama e que às vezes a gente não consegue demonstrar ou não sabe como demonstrar esse amor. Então, o primeiro passo é você começar dando um abraço apertado e demorado no seu filho, pelo menos um por dia, para você começar. Então, vamos começar a cultivar o abraço, a terapia do abraço? Vamos lá? Quem dá mais? Então, gente, eu vou ficando por aqui com o nosso Amor em Gotas. Hoje foi mais uma gotinha do amor em forma de abraço para você e pode colocar aí nos comentários o que você tá achando, se faz sentido para vocês o que eu tô falando ou não. Coloque aí a sua sugestão, que nós estamos aqui à sua disposição para a gente trocar ideia. Nós ficamos por aqui e até amanhã às 7h12 da manhã. Um abraço para você bem apertado.